pé como nós estamos, por gentileza, abra a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no primeiro capítulo de segunda carta a Timóteo, versículo 16, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler um versículo antes. Quem não tem Bíblia pode aproveitar a carona de quem está do seu lado que tem uma Bíblia, ou acompanhar então aqui pelo telão, certo? O texto que está aberto aqui, ok? Diz assim, esta carta que Paulo está escrevendo no final da sua vida. Paulo está perto de ser morto, condenado por pregar o Evangelho, e ele está trazendo conselhos e orientações para um jovem pastor chamado Timóteo. Ele diz assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Até aqui, meus queridos, em nome de Jesus, podemos sentar. Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Graças a Deus, estamos chegando de um face a face, um retiro que foi exclusivo para os homens. E eu pergunto, onde é que estão os homens que vieram do face a face? Mais uma vez, onde é que estão os homens de Deus que vieram do face a face? Ora a Deus, que maravilha. Depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouquinho do que foi e o que aconteceu, né? São tão abençoados que até as crianças assustaram aí, ó. Que maravilha. Gente, foi muito precioso mesmo. Muito, muito, muito precioso. Eu pergunto para você que tem um pouquinho, só um pouquinho de conhecimento da Bíblia. Quem foi o personagem mais importante no Antigo ou no Novo Testamento, sem ser, óbvio, Jesus e Deus, né? Porque de Deus e de Jesus ninguém ganha. Mas quem você acha que foi o principal personagem? Não dá para fazer essa pergunta no quebra-gelos, tem pessoas que não entendem, né? Não sabem o que é a respeito disso. Mas quem nós admiraríamos? Deixa eu lhe dizer, eu fiz essa pergunta entre alguns pastores, no estudo que nós tivemos. Eu iniciei um estudo com os pastores, e muitos deles falaram, Paulo, Pedro, Davi, Moisés, Elias. Muitos narraram grandes homens realmente que são conhecidos pelas páginas da Bíblia Sagrada. Eu disse para eles o seguinte, nós vamos começar um estudo agora entre pastores. Todas as terças-feiras a gente se reúne para orar e para um tempo de jejum e buscar a Deus. E eu digo, olha, às vezes nós deixamos heróis desconhecidos e que não mencionamos e que não estudamos. São pessoas que não têm aquela grande menção, mas eles estão ali presentes. E eu quero discorrer com vocês, com os pastores. Eu li Colossenses 10, ali fala de 10 pessoas muito importantes, que os seus nomes quase nem aparecem na Bíblia. Mas eu quero discorrer com vocês, na segunda carta de Timóteo, não os personagens de Colossenses 4, mas de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, em diante que nós lemos, sobre um deles chamado Onesíforo. Se você perguntar, talvez para alguém que está estudando teologia, ele nem sabe responder quem foi Onesíforo. As muitos pastores, talvez 90% de pastores também, não saibam dizer quem foi Onesíforo. Até recomendo você está grávida, temos várias grávidas aqui na igreja, não é um nome muito bonito para você colocar, né?
mas fica uma sugestão, se você quiser colocar Onesíforo, né? Aí vai trazer aqui para a gente apresentar, vai ser até difícil, né, se ler o nome, mas fica a sugestão. Gente, e eu quero dar o nome dessa mensagem, chamados para ser um Onesíforo. Chamados para ser um Onesíforo. Por quê, meus amados? Deixa eu explicar para vocês e aprendermos a palavra de Deus. É pregação, mas também a gente procura trazer para a vida desta igreja apaixonada pela palavra de Deus e que tem recebido de Deus, porque se não recebesse de Deus, não voltaria aqui. Se voltam, se estão aqui, se a igreja está lotada, é porque está recebendo alguma coisa. Eu acho que ninguém retorna para um lugar que não consegue receber nada. Por isso que nós estamos ali construindo aquela outra parte para as crianças já ter um lugar para elas. Eu acredito que já até o final desse mês já vamos estar inaugurando um espaço para quase 100 pessoas ali, onde as crianças vão direto para o culto deles e nós vamos ficar aqui até o momento que der. No momento que não der, nós multiplicamos o culto às 5 da tarde e às 7:30 da noite. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer, amado, aparece 2 vezes só Onesíforo aqui na Bíblia. Só 2 vezes. Mas ele é uma pessoa importante, que ele aparece tanto no início do livro de 2 Timóteo, e aparece também no final de 2 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 9. Agora eu quero ler com vocês também. Que diz assim, capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: procura verter ao meu encontro, pois Demas, amando o presente mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Olha só a dor agora de um guerreiro, um desbravador do evangelho, que foi Paulo. Ele diz assim, na primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Na primeira defesa, na primeira audiência, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Você já disse alguma vez isso? Todos me abandonaram? Talvez um te abandonou aqui, outro lá. Talvez alguém te trouxe um prejuízo emocional. Mas eu pergunto, todos? Paulo está dizendo o seguinte, todos me abandonaram. E como é triste sentir uma dor de abandono. Só quem já passou por algum abandono sabe o que Paulo está querendo dizer. No versículo seguinte ele continua dizendo, por isto, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará ao seu reino, para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações de Priscila e Áquila. E a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Deixa eu falar algumas coisas a respeito dele, meus amados. Nos comentários bíblicos, alguns teólogos dizem que Onesíforo já tinha morrido. Por que eles dizem isso? Por 2 razões. Eles alegam que Onesíforo já havia morrido. Porque quando diz assim, 2 Timóteo 1,15, diz que o Senhor conceda misericórdia a ele naquele dia. Segunda a suposição, porque talvez ele já tivesse morrido, está pela menção que Paulo não menciona ele diretamente como se estivesse vivo. Mas vai fazer a menção a respeito dele, a casa dele, a família dele. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, o texto diz assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo.
Depois, em 2 Timóteo 4,19, Paulo vai trazer a saudação, saúda a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Não diz a Onesíforo e a sua família. Então, se ele morreu ou não, não sabemos, mas aqui há uma linha que leva para isto. Outra verdade que podemos descobrir pela Bíblia Sagrada é que ele conheceu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve lá na primeira viagem missionária, né? E a maior parte da vida de Onesíforo foi em Éfeso. Paulo, quando esteve lá por 3 anos e meio em Éfeso, Paulo foi servido por Onesíforo. Onesíforo foi aquele companheiro de Paulo, e ele foi um suporte para Paulo. Foi ele que abrigou na sua casa, levou Paulo para sua casa. Não tinha um hotel, não tinha uma casa ministerial onde Paulo ficasse. Paulo ficava na casa de famílias, de lares, que recebessem-no. E exatamente é nesta situação que Onesíforo traz Paulo para sua casa, e junto com a família de Paulo, de Onesíforo, eles cuidam de Paulo. E Paulo, irmãos, dali prossegue a sua vida missionária, se gastando pela obra de Deus, pregando o evangelho, sendo preso, sendo chicoteado, sendo ultrajado e passando por situações mais diversas da vida, como ele menciona, por exemplo, naufrágios, como ele menciona prisões, como ele menciona açoites. E assim vai, certa vez foi dado como morto, apedrejado. Paulo sofreu muito, mas Paulo, irmãos, foi um grande missionário, aonde espalhou o evangelho por toda a Ásia. Aonde chegava, havia um avivamento, a cidade inteira começava a conhecer Jesus por causa de Paulo. Multidões conheceram o evangelho por causa de Paulo. Nós aqui somos gratos a Paulo, porque somente ele escreveu 13 das epístolas que nós temos no Novo Testamento. Tirando os evangelhos, que são 4, o livro de Atos, sobram 22 livros. E Paulo, ele escreve 13. Observa que a importância que Paulo tem é muito grande. Agora, gente, uma verdade eu te digo, a todos nós aqui: quando você tem saúde, você é o cara. Quando você tem dinheiro, você é importante para as pessoas. Quando você tem uma empresa, uma empresinha, você dá vaga para um, dá trabalho para alguém, emprego para outra, você é o cara. Mas quando as coisas começam a piorar, os amigos começam a disparar. Aí chega um momento da vida, meu queridão, que você se doou pelos seus filhos, leva os filhos na escola, paga a escola para eles, paga material para eles, compra roupa para eles, investe nos filhos. Um dia, você vai envelhecer. Um dia os anos vão consumir a sua força. Vai chegar um momento que talvez você vai andar de andador, de cadeira de roda. E por fim, vai viver e vai passar os últimos dias da sua vida em uma cama, onde vão dar banho em você, onde vão estar trocando você na cama. Aí você pode estar amarrado, está amarrado. Gente, pode amarrar o que quiser, mas nenhum de vocês vai escapar de ficar velho. Eu não vou escapar. Eu quero estar enxutão, inteirão, bonitão. Eu quero chegar lá. Mas, gente, todos nós, um dia vamos esmorecer. Aí, você se torna um peso para as pessoas. Você que ajudou, você que deu carona, você que fez de tudo pelos outros, um dia, você vai estar precisando de um sorriso, de um abraço, de um amigo, e parece, todo mundo vazou. Quem é que vai ficar cuidando da avó? Eu não posso. Eu tenho isso. Aí os filhos, quem vai cuidar da mãe? Eu não posso, tenho meus compromissos, eu tenho a minha vida. Agora, gente, onde nós estamos lendo aqui é o final da vida do apóstolo. Ele está velho. É ele que diz em Filemão, na carta que Paulo escreve a Filemão, no único capítulo que tem ali, Paulo diz, eu, Paulo, o velho. Paulo já está velho. Onde é que ele está, gente? Ele está numa prisão. Prontinho para ser sentenciado e levando à morte,
e ser executado pela corte romana. Agora Paulo está velho, parece que é um inútil, é um peso. Agora ele vai ser condenado na primeira instância. E aí Paulo diz o seguinte: todos me abandonaram. Sabe o que é sentir-se abandonado? Ele escreve assim, ó: vocês sabem que todos da província da Ásia me abandonaram? Inclusive, não dá nem para acreditar, mas Figelo e Hermógenes me abandonaram também. É tipo eu dizer, olha, não dá para acreditar, gente, mas os meus obreiros principais da igreja me abandonaram. Gente de frente, gente que eu investi bastante, me abandonaram, me deixaram. Paulo está dizendo, irmãos, da elite da igreja, que abandonaram ele no momento que ele mais precisava de suporte, que ele mais precisava de carinho. E ele diz: o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou, e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, Onesíforo, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. E ele diz: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele, Onesíforo, me prestou lá em Éfeso. E olha só, irmãos, eu vou reler para vocês 2 Timóteo 4:9, para vocês terem uma noção como está por dentro, esmagado e destruído, como está Paulo por dentro. Ele diz assim: procura vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Lá em Colossenses, capítulo 4, Paulo faz uma lista dos 10 principais que foram grande importante e foram suporte para ele. Nele lá está Demas, cooperador. Oh, glória a Deus, grande cooperador, bênção de Deus. Mas agora, Paulo está dizendo o seguinte: Demas me abandonou. Me abandonou. Eu que ajudei ele. Agora, me abandonou Demas. Amou o presente século, abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, um outro, foi para Galácia. Demas foi para Tessalônica, me abandonou. Amou o presente século. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas que está comigo. Quem é que é Lucas, gente? Quem que é Lucas? Quem que é Lucas? O que Lucas fazia na vida? Médico. E doente, pessoa idosa, precisa de médico. Bem disse alguém que, quando chega na idade dos 20 anos, tem 3 fases na vida do homem. Quando chega na casa dos 20 anos, eles: cara, eu conheci uma mina assim, legal, a guria é legal, é bonitona, é um charme, e só papo é de menina, de coisa, de moças que ele conheceu e que namorou. Quando chega aos 40 anos, a fala já muda. Gente, eu conheci, com 40 anos, eu conheci um restaurante, é bom, a comida é top, a comida é tal, e é tal, fala de comida. Com 60 anos, o papo mudou. Cara, eu conheci um médico, um cardiologista, o cara é top. Conheci o reumatologista, o cara é sensacional, é o melhor. E Paulo, ele está com um médico. Ele não está com um evangelista. Ele não está com um grande mentor. Embora Lucas, como médico, ele escreve o evangelho que enriqueceu muito a Bíblia Sagrada. Mas é uma outra fase. Só um médico, para acompanhar a vida dele. Ele está velho, está desgastado, está usado, está como um chapéu velho, que está jogado na rua, os caminhões passam por cima, os cachorros passam por cima, não tem valor nenhum, aquele chapéu valia muito. Como conta a história, um cidadão chegou na vitrine, olhou um chapéu e disse: meu Deus, que chapéu bonito, que chapéu tão lindo. E foi ver, ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas ele foi, trabalhou, conseguiu aquele chapéu e comprou aquele chapéu, entrou no seu carro e andava com aquele chapéu para cima e para baixo, nas festas ia com aquele chapéu, né? E era um charme. Passou alguns anos, 10 anos, aquele chapéu já estava surrado, velho, desbotado. Ele pegou e deu para o empregado dele. Tá. O empregado andou.
Daqui a pouco estava tão surrado, o empregado doou para um outro cara lá, o mendigo largou no chão, os carros passavam por cima, tudo passava por cima, perdeu o valor. Às vezes o mundo faz exatamente com isso com você, te tira da vitrine e depois te joga no chão. Tem muita gente assim. Às vezes o mundo faz assim e nos trata assim. Só que esse mundo, irmãos, é aquele que dá tanta volta. É como, por exemplo, uma árvore. De uma árvore você faz 1 milhão de palitos de fósforo. Mas um palito de fósforo é capaz de queimar 1 milhão de árvores. É como um pássaro, por exemplo, que come as formigas, né? Quando elas estão mortas, chega ali, ele come a formiga morta. Mas o pássaro, depois que morre, é as formigas que vão comer o pássaro. O mundo vai dando volta. Mas parece agora uma ingratidão, porque esse homem que deu a sua vida, gastou a sua vida pelo Evangelho, pelas pessoas, agora está lá abandonado numa prisão. E quem é que está lá? Quem é que está lá? Onesíforo, que vai atrás dele. O velho, inútil agora, imprestável. E ele continua dizendo, traz Marco com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu enviei Tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei em Carpo, em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. E ele diz assim, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, mentiu contra mim, causou calúnias contra mim, ele me deu tanto prejuízo. Eu te pergunto quando é e aonde que está na tua lista aqueles que são Alexandre, o latoeiro, ou Alexandre, o ferreiro, que causou males. Na vida, gente, nós temos pessoas que são Onesíforo, e nós temos também pessoas que são como o Alexandre o ferreiro, que trouxe males. Nós temos 2 tipos de pessoas, das quais nós estamos cercados. E nós estamos cercados de uma multidão que nos abandona. Mas Deus seja louvado, porque é por isso que o tema desta mensagem, seja você também um Onesíforo na vida de alguém. E esse é o nosso chamado como igreja, para ser Onesíforo na vida de alguém. Esta igreja tem sido um Onesíforo na vida de muitos nessa cidade e outras cidades, amém? E Deus tem nos chamado para isso, e nós vamos revolucionar não só São Leopoldo, mas toda a grande Porto Alegre, em nome de Jesus. Porque essa é a nossa missão, sermos um Onesíforo na vida de outros. Meus amados, ele continua dizendo, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. E ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e a todos os gentios ouvisse. E ele diz, o Senhor livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, o Senhor, seja glória para todos sempre, amém. E aí depois, irmãos, ele encerra a sua carta. Ele não pode esquecer de alguém precioso. Ele faz uma declaração nos últimos versículos sobre toda a desgraça, de abandono, de dor, de sofrimento, de desprezo, de alguém jogado numa cela e abandonado. Mas ele diz o seguinte, saudações, saudações. E ele menciona ali a casa de Onesíforo. Diz ele assim, Erasto permaneceu em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. E é assim que ele termina a sua vida. É assim que ele termina a sua carta. Eu acho lindo também que Onesíforo aqui, ele não está falando de si próprio, nem se autoelogiando, mas é outra pessoa, é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que está elogiando e enaltecendo a vida dele. Esse texto que nós lemos, irmãos, são as últimas palavras de Paulo, que já está velho. Versículo 8 de Filemão 1, que diz Paulo, o velho. E ele escrevendo para esse jovem discípulo e jovem pastor Timóteo, esta carta está falando do coração de Paulo, da dor do abandono. Paulo ele está descrevendo aqui os momentos difíceis, pessoas que feriram, que abandonaram, que mentiram, que foram oponentes, que foram mentirosos contra ele. E eu quero dizer, meus amados, que tem muita gente que gosta da gente. Tem muita gente que nos ama. Tem muita gente que se preocupa conosco. Tem mesmo. Tem muitas pessoas pelas quais nós temos gratidão. Existem pessoas que nós somos eternamente gratos por aquelas pessoas. Mas também tem alguns, irmãos, que não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Tem pessoas que na sua vida não faz diferença nenhuma.
Não faz falta também. Tem pessoas assim, que não faz falta para a sua vida. Agora, tem pessoas que dá prazer, de dar alegria, que se importa, que se interessa. Mas eu estou dizendo se interessar não é porque você é jovem, bonito, elegante, forte, porque você tem recurso, porque você tem posse, porque você tem alguma coisa que possa agradar e possa retribuir. Não. Mas existem pessoas que mesmo você não valendo nada, se interessa e se preocupa com você. É disso aqui que eu estou falando sobre Onesíforo. É alguém, irmãos, que ele vai até Paulo. Paulo está preso em São Leopoldo e Onesíforo está ali em Sapucaia. Ele sai de Sapucaia a Pesito Onomás e chega aqui em São Leopoldo. Não é esta a realidade geográfica. Eu estou falando de 1.200 quilômetros. Eu estou falando de 1.200 quilômetros de distância entre Éfeso e Roma. Eu estou falando de uma distância de 1.200 quilômetros, sem avião, sem ônibus, sem carro, sem bicicleta, sem motocicleta, a Pesito no mais, de a pé. Eu estou falando de um sacrifício, de que uma pessoa faz uma viagem de longos meses. Para quê? Para ir lá ver um velho abandonado, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, que não pode retribuir e dizer, está aqui meu filho, ó, eu estou te dando dinheiro da tua passagem. Não, ele não está dando nada, ele não está recebendo nada, faz por amor. Eu te pergunto, quantos Onesíforos você tem do teu lado? Quantas pessoas que realmente se importam com você e vão se importar com você daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos? Quem vai se importar com você quando você tiver um bagaço, quando você estiver destruído fisicamente? Quem vai se importar com você quando você estiver com Alzheimer, mal de Parkinson e outras doenças mais? Talvez você investe em muitos. Talvez você é a pessoa que ama muitos. Mas talvez vai existir apenas um Onesíforo na tua vida que vai ser consolo. Mas nós, irmãos, temos um chamado de Deus. Não para uma utopia. Não apenas de palavras. Mas nós somos chamados para sermos igreja. E ser igreja é ser um homem como o Onesíforo. Os nossos apriscos, eles têm a linda missão e preciosa missão de sermos um Onesíforo na vida de outros. Pessoas que se importam, pessoas que se interessam. Aos homens que foram trabalhar no apoio, em vez de descansar em casa, em vez de ficar no descanso com a sua família, foram lá trabalhar e pagaram para trabalhar, para servir os nossos irmãos. São Onesíforos que Deus tem levantado nesta igreja, e Deus está levantando uma multidão de Onesíforos que vão fazer diferença em nome de Jesus. Somos chamados para isto, é por isso que Deus nos chamou. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Agora, irmãos, quem foi Paulo? Paulo foi um Onesíforo também, porque ele morreu pela causa do Evangelho. Ele morreu por causa dos outros. Ele sacrificou a sua vida, ele não viveu para ele. E o gostoso da vida, o precioso da vida é viver para os outros. Mas pastor, a gente vive para os outros, eles não dão valor. É verdade, amados. Paulo investiu em muitos, mas deu um, que era um Onesíforo. Você não sabe quem vai ser, mas você pode ser um Onesíforo. Aí eu pergunto, você é Onesíforo na vida de alguém? Você tem sido um Onesíforo na vida de alguém? Ou você pensa só em eu? Sabe, Israel, quando sai do deserto, e eles vão invadir a terra prometida, lá tinha muitos inimigos que eles deveriam tirar de lá.
Eu digo, a mesma coisa nós temos também. Lá tinha os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, os girgazeus. Todos eles têm os eus. É tudo eu, é eu e eu. São os inimigos que nós temos que expulsar da nossa vida. O eu. Eu quero dizer para você que se você só pensa no eu, você é miserável, você é infeliz, você nunca vai ser feliz na vida. Quando nós focamos no eu, pensamos em nós não somos felizes. Não tem nada que vai fazer você feliz se você ficar pensando em você, no eu. Expulsa os jebuseus, expulsa os ferezeus, expulsa os filisteus, expulsa todos os eus que têm dominado a tua vida e feito você viver o inferno. Gente, era isso que eles tinham que expulsar. Tem muitas pessoas, Deus, até no nome de Deus tem o eu. A gente quer só o eu, mas não o Deus verdadeiro. Meus amados, nós somos e temos um chamado para fazer a diferença, para sermos um Onesíforo. Amém? Olha mais ainda. Às vezes tem pessoas que você ajudou, parente, amigo, empregado, patrão, enfim. E às vezes vira as costas no momento que você mais precisa, fala mal. Tem pessoas que falam mal do aprisco, que falam mal da igreja, que falam mal do pastor. E Paulo tinha, por exemplo, o Alexandre o Latueiro, falou mal dele. Enfim, Lucas, ele menciona Lucas e ele elogia Lucas. Ele disse, Lucas está comigo. E Lucas eu acho interessante, irmãos, porque também é alguém semelhante a Onesíforo. Porque Lucas, como médico, ele poderia ganhar muito dinheiro. Mas o que Lucas, como médico, ele faz? Ele abandona tudo, deixou tudo para cuidar e ficar com Paulo. Agora Paulo estava rodeado de multidões, e pessoas que eram gratas a Paulo, mas chega agora nesse momento difícil, Paulo agora está só. Paulo ele está abandonado, e Paulo não apenas está abandonado, Paulo está esquecido. Ninguém se importa mais com o velho Paulo. Está ele lá, jogado no lado. E ele diz em 1 Timóteo 1,15, Demas, amando o presente século, me abandonou. Crescente foi para Galácia. E ele menciona, Tito foi para Dalmácia. Tíquico eu mandei para Éfeso. Flagelo e Hermógenes e todos da Ásia me abandonaram, eu estou sozinho. Aprendemos com Paulo, irmãos, que nós precisamos dos outros. Nós precisamos dos outros. Porque como é ruim estar sozinho. Paulo ele diz, traz comigo. Timóteo vem uma vez, vem me fazer companhia e traz contigo Marcos. E aí ele declara como é ruim estar sozinho, é muito ruim estar só. É o que eu digo, não adianta você estar no melhor restaurante do mundo e você comer sozinho. É preferível comer um arrozinho simples com a família toda, mas está todo mundo reunido, todo mundo unido, do que ter fartura, mas viver sozinho. O de que vale também comer uma boa comida, mas cada um para o seu lado. Ninguém se entrosa, ninguém se entende, aquela comida não tem gosto, não tem sabor. Como mencionava a respeito de Herodias, esposa de Herodes, numa grande festa. Ela estava com tanto ódio no seu coração de João Batista, o profeta, que no meio daquela festa, comida boa, ela só está pensando uma coisa, em matar, degolar o profeta João Batista. E ela pede então a cabeça de João Batista num prato. O que vai fazer com aquela cabeça? Não é comida, não serve para nada, mas é o ódio. Não tem, irmãos, uma coisa que seja boa quando o coração está entupido, tão trancado de tanto ódio. E Paulo diz assim, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. E aqui eu entro um pouquinho, gente, para compartilhar com vocês o que ele fez. A Bíblia diz o seguinte, porque muitas vezes ele me reanimou, muitas vezes, não é uma vez, não são duas vezes, mas a Bíblia diz assim, muitas vezes ele me reanimou. E mais ainda, e não se envergonhou por eu estar preso, ao contrário, quando chegou a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. E ele diz, conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso.
Paulo, irmãos, diz que Onesíforo não se envergonhou. Quando ele diz assim, Onesíforo não se envergonhou das minhas cadeiras. Quando está tudo bem, tem bastante, né? A gente é legal, mas quando tudo está mal, cadê os amigos? Cadê aqueles que te elogiavam, aqueles tapinhas nas costas, e aí vai? Né? Quando tem dinheiro, quando tem recurso, quando tiver com bastante saúde, né? Agora, e quando tiver numa situação calamitosa, uma situação difícil, e daí quem vai estar junto? A empurrar pelo menos a cadeira de rodas, se for a situação, que Deus guarde, que ninguém precise disso, que você tenha longa vida e tenha bastante força para ajudar os outros. Mas Paulo está nessa situação. E Paulo está dizendo, muitos me abandonaram. Ninguém apareceu na minha audiência, na minha última audiência. Mas Onesíforo me procurou até me achar. E diz assim, ele não desistiu de mim, mesmo quando eu estava na prisão. Paulo não estava num momento bom, no auge da vida. Geralmente a gente é procurado, gente, quando estamos no auge da vida. Quando somos importantes para alguém. Paulo precisava de gente. Paulo precisava de pessoas, gente de carne, de osso. Nós precisamos de pessoas. Paulo ele vai dizer assim, mas o Senhor me fortaleceu. Ele diz, o Senhor me fortaleceu. Capítulo 4. Ele diz assim, na minha primeira audiência, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, a todos os gentios pudessem ouvir. Eu fui liberto da boca do leão. E ele diz o seguinte, mas Onesíforo me deu força. Às vezes, gente, nós sabemos que Deus é real e Deus é verdadeiro e que Ele nos ama. Nós sabemos disso. Só que às vezes, gente, a gente sabendo que Deus não nos abandona, que Deus não nos deixa, às vezes nós precisamos de alguém de carne e sangue ao nosso lado. Nós precisamos de alguém que esteja ali, tocando a gente. Pessoas que se importam com a gente, pessoas que sejam usadas por Deus para se importar com a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. E quem foi Paulo? Paulo, irmãos, foi alguém que viveu uma vida sobrenatural. A Bíblia diz que ele foi até o terceiro céu, numa dimensão espiritual extraordinária, e viu coisas vislumbrantes que ele diz que não é nem possível explicar e dizer. Ele usa uma expressão ali para dizer que não tem palavras para poder explicar o que ele viu no céu. Paulo foi alguém que teve uma grande intimidade com Deus, com o Espírito Santo, mas chega um momento que ele se sente só, e ele precisa de alguém que olha nos olhos dele, que conversa e pergunta, Paulo, tu está bem? Como é que tu estás, Paulo? Paulo, tu está precisando de algum remédio? Tu precisa de alguma ajuda, Paulo? Paulo, eu vim lá de Éfeso, a 1.200 quilômetros a Pesito, no mar, enfrentando dificuldades, enfrentando perigos, enfrentando os animais à noite, que tinha que dormir na relva, tinha que dormir no campo, tinha que dormir no meio do mato. E ele empreende esta viagem, meus amados, para isto. Nós precisamos de gente. E a igreja é isso, é um lugar de comunhão. O aprisco é um lugar, irmãos, exatamente para isso, é um lugar de comunhão. A gente toma chimarrão, a gente conversa das coisas de Deus, a gente ora uns pelos outros e fortalece. Esse é o propósito. É isso que Deus tem colocado no coração do pastor de vocês, intensificarmos e trabalharmos a comunhão. Porque isso é uma das maiores necessidades do ser humano. Não existe uma pessoa feliz sozinha. Não existe felicidade sozinho. Não existe ninguém feliz. A pessoa vai morrer mais cedo por causa do problema da solidão. E Paulo está vivendo um momento assim. Ele precisa de gente que apalpe, gente que escute, gente que ouça. Muitas terapias, elas são feitas através de grupos. Embora não é essa a situação dos nossos apriscos, não é por isso, mas é pela comunhão, que nos ajudamos uns aos outros. Ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, porque somos uma família, somos chamados para ser uma família, amém? E esse é o nosso foco, meus amados. Nosso foco não é números, não é encher igreja, o nosso foco é ganhar vidas e cuidar bem delas. Esse é o nosso propósito. E é para isso que nós estamos trabalhando pelo reino, pelo Senhor Jesus, até a sua volta, até a sua vinda. E não falta muito, porque Jesus já está prestes a voltar e buscar a sua igreja. Porque todos os sinais que eram para se cumprir, já se cumpriram, não falta mais nada.
Agora precisamos, meus amados, sermos Onesíforo. Vamos uma igreja preciosa, que a gente abraça, beija. Uma vez eu ministrei sobre o ósculo santo, né? A gente abraça, beija um irmão ou outro, né? Com tanto carinho, tanto amor. Mas, eu não gosto de negócio de abraço. Gente, se você não gosta de abraço, você tem que procurar um médico, coisa não está legal com você. É tão bom receber um abraço. É tão bom receber um bom dia, é tão bom receber um obrigado, é tão bom ouvir de alguém e olha, eu te amo muito, tu é muito precioso. É tão bom, faz bem para a vida, faz bem para a alma. E Paulo ali, ele está ali, ele sabe que todo mundo ama ele. Todo mundo diz, eu te amo. E Paulo sabe disso. Só que esse homem, chamado Onesíforo, ele vai lá, ele mostra que realmente ama. E amor tem preço. Amor tem preço, não de dinheiro, de cédula, não de barra de ouro, mas ele tem preço de sacrifício, de amor, porque Paulo, ele fala no poema de 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, né? Fala a respeito da grandeza do amor. E Onesíforo, ele tem amor no seu coração para com Paulo, e ele vai lá servir Paulo. Onesíforo foi um amigo abençoador. E é porque a Bíblia diz assim, tu sabes melhor do que eu, quanto serviço ele prestou em Éfeso. Ele era alguém abençoador. Durante 3 anos que Paulo permaneceu em Éfeso, Onesíforo foi um abençoador. Onesíforo, além de ser um abençoador, ele era um amigo consolador. Porque o texto diz assim, porque muitas vezes me deu ânimo. Por acaso você já não desanimou na vida? Quem já não desanimou? Porventura alguém aqui que pode dar-se a essa grandeza de luxo e dizer, eu nunca desanimei na vida. Todos nós já nos desanimamos. A Bíblia diz, tem bom ânimo. Quando Deus chama um dos servos dele para passar uma missão, Deus diz para ele, tem bom. Jesus mesmo falou para os discípulos, tem bom. É para termos ânimo. Quem já não desanimou? O pastor Adalto não desanimou. Da onde? Uma vez eu tentei sair do ministério. Digo, não quero mais ser pastor. Eu não quero mais ser pastor. Cheguei para um homem de Deus que pregou aqui, o pastor Ivan. Eu disse, pastor Ivan, eu não quero. Não quero mais ser pastor. Não dá mais, eu não quero. E ele disse uma coisa para mim. Ele disse, meu filho, isso aí não é um privilégio teu. Todos nós já passamos por isso. O quê? Se o pastor Ivan já passou por isso, então eu vou seguir em frente. E eu estou aqui, graças a Deus. Não desanimei. Amém? Quando parece que as coisas estão perdidas, irmão, chega alguém e dá um ânimo, dá um fôlego, dá um gás. Sabe? Você está meio desanimado. Aí de repente você vem no culto, chega uma pessoa, dá um sorriso para você, dá um abraço. Meu Deus, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Eu acredito que tem gente que vem no culto, nem por causa da mensagem, nem por causa do louvor, vem porque ganha um abraço. Recebe um acolhido. O pessoal da recepção, que faz um trabalho lindo, vocês estão aqui cultuando a Deus, estão aqueles homens lá na rua, lá cuidando do carro de vocês, viu? Para ninguém meter a mão ali. E não precisa dizer, tio, dá um troquinho aí, cuidei do teu carro. Não, são os irmãos que estão trabalhando na igreja, gravatinha, bonitinho, cheirosinho, certo? Estão ali cuidando do carro de vocês, estão servindo ali com rock talk, né? Se comunicando um com o outro ali, uma comunicação, tudo cuidando. Os irmãos saem pela rua cuidando. Para quê? Você está servindo a Deus. Quanto é que a igreja paga para eles? Nada, eles fazem porque amam. Todos que trabalham na igreja, gente, todos que trabalham aqui, fazem porque amam. São mais de 200 pessoas, 200 e poucas pessoas que trabalham na igreja, de trabalho totalmente voluntário, porque amam a Jesus. E sustenta essa obra, ajuda a manter o ar-condicionado funcionando, pago para ter ar-condicionado, tudo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque é um povo que tem um coração de Onesíforo. Somos chamados para isso. Os nossos apriscos são a bênção. Hein? São apriscos de Onesíforos. Pessoas que cedem a sua casa com tanto carinho, com tanto amor. E recebe tanta bênção de Deus, tanta alegria, porque abriu a sua casa e diz, olha, na minha casa eu quero um aprisco. Que maravilha. Tem irmãos que estão construindo a casa deles, estão começando a construir e já estão pensando assim, eu vou fazer uma casa, mas eu tenho que fazer a sala assim, porque eu quero receber um aprisco dentro da minha casa. Amém? Que coração tão nobre. É um coração de Onesíforo. Ele não faz a casa pensando nele somente, mas já está fazendo a casa, dizendo, olha, eu quero ter um aprisco na minha casa. Irmãos, como é que Deus não vai abençoar? Um Onesíforo assim. Graças a Deus. E a Bíblia diz ali no versículo 16,
capítulo 1, 16, dizer, porque muitas vezes me deu ânimo. Tem pessoas que desanimam, mas tem os onesíforos que geram ânimo na nossa vida. Ele sempre me deu ânimo. Eu pergunto nessa noite, quem já te deu ânimo? Quem no convívio que você tem que gerou ânimo para você? Você estava ali para desistir e aquela pessoa grudou do teu lado, não, vamos lá, estou junto contigo, vou torcer, vamos em frente, vamos na luta, nós vamos vencer, tu vai conseguir, não desiste. Gente que dá ânimo. Quem sabe então, Paulo diz, olha, quer saber de uma coisa? Parei, não vou mais, desisti, desisto. Não dá mais essa vida de missionário pregar a palavra de Deus como itinerante. Larguei disso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que chegou Onesíforo e deu ânimo para ele. Deu um gás, botou uma carga nele. E diz, olha, Paulo, vamos em frente. Como é bom ter onesíforos. Amém? Você quer um onesíforo para você? Amém? Quer ou não quer? Amém? Precisamos ou não precisamos? Talvez você veja aqui e Deus separou para você uma palavra nesta noite, porque Deus quer falar contigo ao teu coração e quer restaurar valores que foram perdidos, coisas preciosas que foram perdidas dentro de você. E olha só, mais ainda, meus amados, me encorajou muitas vezes, não foram poucas, foram muitas. Quando o apóstolo estava vivendo os dias mais difíceis da vida dele, cinzentos naquela prisão, aproximando-se da sua morte, chega alguém ali e encoraja ele. Outra característica de Onesíforo, ele era alguém muito esforçado. O versículo 17, capítulo 1, diz assim: ele me procurou até me encontrar. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Esse até me encontrar, gente, não é assim, ó, chegou ali no bairro Vicentina, que tem muitas ruas e muitas casas. Não. E, gente, eu estou falando da capital do mundo na época, que era Roma. Era milhões de pessoas na capital do mundo, que era Roma. Em cada viela, em cada beco. A Bíblia menciona que Onesíforo foi atrás dele em cada lugar, até encontrar. Não é fácil encontrar alguém assim. Aonde que está Paulo? Como é que vou encontrar Paulo? Para ele, não era o maior problema para quem enfrentou 1.200 quilômetros para encontrar ele. Mas, irmãos, não foi fácil, porque Paulo, ele declara aqui, que ele usa essa expressão, até me encontrar, porque não foi fácil encontrar Paulo. Quem é alguém assim? Para você, que não importa o quanto tenha que gastar, o quanto tenha que investir, mas quem na tua vida se importa tanto com você? Gente, nós temos que inverter também esse lado. Porque nós temos que nos perguntar, será que eu sou um Onesíforo? Eu também, eu não me importo com ninguém, eu não me importo com a vida com necessidade, problema dos outros. Eu vou viver para mim, que isso aí seja o problema do pastor, que cuide de todo mundo. O pastor não faz a obra sozinho. Fazemos muita coisa assim, graças a Deus. Mas, gente, precisamos todos nós sermos um Onesíforo. Chamar a nós a grande responsabilidade, por causa de uma coisa que eu vou falar para vocês. Segura aí, já chego ali. Olha só, irmãos, diz que até encontrar. Isso aqui, irmãos, durou dias. Isso aqui durou semanas. A cada rua entrava ele, cada lugar ele perguntava, e chegava até encontrar. Ele fez uma longa viagem, bem distante. E naquele tempo, irmãos, que os cristãos, eles eram queimados vivos. Os cristãos eram decapitados, eram colocados lá no Coliseu de Roma para as feras devorarem. E ele foi atrás, ele não desistiu até encontrar. Outra coisa que nós encontramos aqui, que diz o seguinte, que Onesíforo me recreou, me reanimou. O texto utilizado, o verbo utilizado, é o verbo grego anepsien, que significa refrescar.
Essa frase ela poderia ser traduzida por envolveu-me num ar fresco. Onesíforo foi uma espécie de brisa fresca que Paulo, nos momentos de provação, de luta, ele encontra alguém que traz um refrigério para a vida dele. Tudo que Paulo precisava era aquilo ali. E esse deve ser, meus amados, o nosso papel de dar um novo ânimo, dar um novo gás, né? É o líder do aprisco, né? Dar um gás para ele, ajudar ele, né? É alguém que está passando por um imenso problema, uma batalha tão grande, uma luta tão grande. Olha, queridão, estou contigo, estou orando por ti. Diz, ó, queridão, é o seguinte, ó, eu estou nesta manhã, estou fazendo um jejum por ti. Essa semana estou consagrando um dia de oração e de jejum por ti. Fazer pelos outros. Falar nisso amanhã, nós estamos começando jornada de oração às 3 horas da tarde, pela família. Nós estamos começando essa jornada por portas abertas, amém? Por emprego, por situação que em crise de lar, de família. Amanhã nós estamos começando jornada às 3, das 3 às 4, oração, oração, oração. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, até sexta-feira, irmãos, 5 dias, num propósito de oração, orarmos pelas famílias, orarmos pelos lares, orarmos para que Deus levante os onesíforos de montão, em nome de Jesus. Meus amados, ele precisava disso. Outra coisa também, o onesíforo parece, irmãos, exatamente o referencial de igreja. Ele mudou o lugar. Quando chega Onesíforo ali, Paulo olha o rosto dele e chega Onesíforo por aquela porta, né? Paulo estava numa prisão domiciliar, e quando chega o guarda, ele diz, Paulo, tem uma visita para ti aí. Diz ele, quê? Visita para mim? Quem será? Será que é o vizinho lá da outra rua? Quem sabe é o cara lá, o padeiro, que eu devo dinheiro para ele? Quem é? Eles olham, é um tal de Onesíforo. Eu acredito, irmãos, que o coração de Paulo começou a disparar. E Paulo diz, eu não acredito. Talvez Paulo começou a chorar de emoção naquele momento. Eu acredito que se tinha alguma coisa que estava doente na vida dele, talvez até cura trouxe. Porque alegria, irmãos, é um bom ânimo, é remédio para o corpo, é um remédio para os ossos. É saúde. Reanimou a vida dele, trouxe ânimo para a vida dele, reviveu. Trouxe um novo gás, teve agora uma nova esperança. Meus amados, acho tão precioso também, porque Onesíforo, ele foi até Paulo. Não foi Paulo que foi até Onesíforo. E é nisso, meus irmãos, que é a base desta igreja. A base dessa igreja é o ide, não é o vinde, é o ir. É o ir à necessidade, àqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que estão com grande necessidade, pedindo socorro, pedindo um gás, pedindo força. É esse o nosso chamado. Eu digo, meus amados, que esse chamado é um chamado universal, é um chamado para todos, não é o privilégio para um ou para outro. Deus tem nos chamados a todos para sermos e fazermos a diferença. Talvez você não seja ou não vai ser um pregador que vai estar aqui pregando, mas você vai ser aquela pessoa que vai fazer tanta diferença na vida de uma pessoa só. Mas vai ser a diferença, aquela que será marcado e que será registrado, como o nome dele está registrado, como está aqui o nome de Onesíforo registrado nesse livro sagrado, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, está o nome dele aqui, porque fez diferença. Que o nosso nome também esteja registrado, irmãos, lá no céu, em nome de Jesus. E Jesus diz, alegrai-vos não porque vocês expulsam os demônios e curam os enfermos, mas porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Fazemos a diferença. Você vive para fazer a diferença. E esse é o chamado, irmãos, para sermos igreja. Quando Onesíforo conheceu a palavra de Deus, Paulo era top, Paulo era o cara, Paulo era muito importante. Onesíforo levou ele para a casa dele lá em Éfeso, cuidou dele. Paulo fazia, acontecia, abria igrejas, pregava para as multidões, expulsava o demônio, curava os enfermos, até os lenços de Paulo era levado em cima dos doentes, colocava nos doentes, os doentes eram curados. Paulo era top, gente. Paulo era fera.
Porém o tempo passou, Paulo já velho, cansado, só o médico Lucas está com ele, que não abandonou ele. Agora ele é um presidiário, entrando no corredor da morte, num lugar muito difícil de viver. E Onesíforo viaja da Ásia até a Europa. Esses meses de viagem atravessando oceanos, mares. Depois ele vasculha Roma inteiro até chegar naquela prisão. Isso me remete, irmãos, a pensar no texto de Provérbios 17, que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz um irmão. Você tem um chamado de Deus para ser um Onesíforo na vida de alguém. Amém? Você pode até questionar, mas tem que ser alguém que merece. Sim, Onesíforo foi alguém na vida de quem merece. Paulo merecia. Paulo merecia mesmo. Meus amados, somos uma igreja e devemos ser uma igreja de Onesíforos. Porém, irmãos, Onesíforo não merecia quando Paulo fez. É nisso que eu vejo a graça e a bondade de Deus. Ninguém consegue segurar um líder de aprisco que é Onesíforo. Ninguém segura um anfitrião que é um Onesíforo. Ninguém segura, irmãos, uma igreja de Onesíforos que conquista e que faz a diferença. Nós vamos ser uma multidão de Onesíforos em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse deve ser o nosso lema. Esse deve ser o nosso tema. Esse deve ser o nosso alvo. Vamos impactar, sim, cidades e regiões sendo Onesíforo. Amém? Agora, meus amados, eu quero encerrar essa mensagem. Mas essa mensagem eu encerro ela com um tema de casa. Preste bem atenção. Eu vou terminar essa mensagem com um tema de casa. Porque a palavra de Deus nós não ouvimos aqui na igreja e fica aqui, terminou o culto e deu, e eu vou fazer uma de Pilatos, eu vou lavar as minhas mãos. Não. Toda palavra que nós ouvimos, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Certo? Nós sabemos, somos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Aí Deus nos dá isso, nós nos tornamos responsáveis. O que vamos fazer? Tema de casa. Seja, nestas 24 horas, Onesíforo na vida de alguém. Amém? Nessas 24 horas, seja o Onesíforo na vida de alguém. Amém? Deus vai te colocar na tua mente alguém que você deve ser um Onesíforo. Pastor Adalto, por que em 24 horas? Eu vou dizer aquilo que eu aprendi. Se você aprender uma coisa e você não colocar dentro de 24 horas em prática na tua vida, esquece. Você não vai conseguir colocar mais. Se em 24 horas você não botou em prática aquilo que você se em 48 horas você não colocar em prática aquilo que você aprendeu, difícil que você vai colocar depois disso. Toda verdade que nós aprendemos, todo princípio que nós aprendemos, se nós não aplicarmos imediatamente, nós não vamos aplicar depois. Então seja um Onesíforo dentro de 24 horas. E vou dizer, não eu, mas o Senhor, o Espírito Santo, vai colocar no teu coração e na tua vida para quem que você tem que ser um Onesíforo. Amém? Vamos impactar? Vamos fazer diferença? Quem sabe tem um apóstolo Paulo, que seja uma outra pessoa com outro nome, que está precisando de um abraço, de um carinho, de um amor, de um afeto. Quem sabe tem um Onesíforo passando fome e que nesta noite está orando: Deus, eu preciso de um alimento e eu preciso trazer comida para os meus filhos. Você pode ser um Onesíforo na vida de alguém. Quem sabe alguém que está pensando em se matar e acabar com a sua vida, mas ouvir a tua voz, essa pessoa vai tomar uma outra atitude. Nós somos chamados, meus amados, para fazer a diferença. Quero dizer para você ainda mais. Seja um Onesíforo não apenas na segunda-feira amanhã, mas seja também na terça, seja na quarta, seja na quinta, seja na sexta, seja no sábado. Domingo que vem, nós continuamos com uma outra mensagem. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Evangelho, gente, é prática.
Evangelho não é teoria. Evangelho que a teoria escandaliza as pessoas, espanta as pessoas e pega a ser um descrédito. Mas precisamos praticar em nome de Jesus. E quero dizer algo para você da parte de Deus também. Esta semana vai ser a semana mais abençoada da tua vida. Amém? Essa semana vai ser a semana mais abençoada da tua vida. A Bíblia, meus amados, é que respalda tudo isto. A tua semana, o teu final de semana será nota 10, em nome de Jesus. Amém? O próximo culto nós vamos continuar com outros desafios, talvez maiores, mas com certeza melhor, porque cada culto nós melhoramos em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, para sermos igreja, não apenas vir à igreja. Agora, gente, deixa eu trazer a verdade maior de tudo isso. Jesus é o Onesíforo na tua vida. Porque você estava perdido, você estava arruinado, tua vida estava acabada, e Jesus veio ao teu encontro. A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro. Ele que desceu do céu e veio na cruz morrer por nós, dar a sua vida por nós. Como é que nós não vamos amar Jesus? Como é que nós não vamos fazer o que precisamos por causa dele? Se ele nos deu um amor tão grande, se ele nos procurou, ele nos achou, jogado num canto, esquecido por todos. E ele que nos diz, ali no Salmo 27, versículo 10, ainda que o teu pai e a tua mãe se esqueça de ti, eu todavia, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. É Ele que nos diz em Isaías 49:15, pode, porventura, a mãe esquecer-se do filho que amamenta? Eu, todavia, diz o Senhor, do Senhor dos Exércitos, eu jamais me esqueci de ti. Ele diz, eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos, para nunca esquecer de você. E é por causa disso que o nome dele gravado nas palmas da mão, as suas mãos foram perfuradas, por amor a você, por amor à tua vida. Ele se entregou, Ele se doou, Ele morreu naquela cruz por você, Ele te amou de verdade, não como muitos dizem que te amam, que se importam com você e dão um pontapé em você, mas Jesus te amou de verdade. Jesus não fez uma tatuagem com o teu nome. Jesus, ele fez um furo, teve um furo nas suas mãos por tua causa. Jesus se entregou por amor. Ele se entregou por amor. Jesus te ama de verdade. E Jesus não quer que você sofra. Ele não quer que você seja condenado. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você esteja padecendo. Ele quer te dar libertação, transformação, vida nova. Ele quer te dar vida de verdade. Porque Ele que diz da sua palavra, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vida de verdade é vida com Jesus. O resto, irmãos, é só mundo que só decepciona. Jesus é o nosso Onesíforo, que está no céu intercedendo por nós. Ele faz toda a diferença, e Ele quer fazer toda a diferença. Ele não esquece de você nem um dia sequer. Nem um dia sequer. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Deus não dorme. Mas se dormisse, Ele ia dormir pensando em você e ia acordar pensando em você. Eu quero dizer nesta noite, renuncia a todos os teus planos. Entrega hoje a tua vida a Jesus Cristo. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida e do teu coração. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida e do teu coração. Deixa Ele trocar a tua miséria, a tua prisão, a tua miséria, a vida miserável. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Deixa a tua vida nas mãos dEle, nos cuidados dEle. Te entrega totalmente a Ele e Ele vai fazer a diferença. Salmo 37:5, entrega o teu caminho, toda a tua vida a Ele, e o mais Ele fará. Entrega ao Senhor, confia, porque Ele vai fazer. Eu quero convidar vocês para nós ficarmos em pé. Eu quero orar nesta noite por você que hoje faz uma decisão, não pela religião, não pela Igreja Brasil para Cristo, mas faz exatamente pelo Senhor Jesus hoje uma decisão, dizendo assim, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida. Quem sabe você já se decepcionou com meio mundo, com tantas coisas, mas hoje você diz, olha, eu quero Jesus na minha vida. Hoje, a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida para Jesus. A partir de hoje eu estou me tornando, como muitos dizem, crente. Sim, eu vou me tornar crente, eu vou me tornar de Jesus hoje, porque é Jesus
Jesus, que vai fazer toda a obra na minha vida. Te digo, não é eu que te convenço, mas é o Espírito Santo de Deus que convence a tua vida. Eu pergunto quantos nesta noite querem uma decisão de entregar a vida para Jesus, ou dizer, olha, hoje eu estou retornando, eu estou voltando, eu quero Jesus mesmo, é tudo que eu estou precisando na minha vida. Eu quero só que você faça uma coisa, você levante a tua mão para Jesus segurar agora. Amém? Você quer Jesus hoje, você que está tomando uma decisão hoje por Jesus, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Nós vamos orar por você, esta igreja vai orar por você, nós vamos interceder por você. Esta semana nós vamos estar intercedendo por você de segunda a sexta aqui, na jornada de oração, nós vamos estar intercedendo por você. Nós vamos estar lutando por você, junto com você. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, vir aqui na frente, porque eu quero, em nome de Jesus, quero orar contigo, em nome de Jesus. Pode vir à frente agora, em nome de Jesus, pode vir à frente agora. Hoje é o dia da grande mudança, hoje é o dia da revolução na tua vida. Hoje é um dia de boas novas, hoje é um dia de festa, hoje não é mais um dia de choro. Choro foi até você entrar por aquela porta, mas aqui vai sair um novo homem, vai sair uma nova mulher, uma nova vida, uma nova criatura, e não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Deus tem o melhor para você, vida nova, vida completa, vida absoluta, a qual Ele deu, Ele provou através disso, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado o seu Filho por nós, ter entregue a sua vida por nós. Hoje é dia de festa aqui na terra, hoje é dia de festa para nós aqui, mas também é uma grande festa no céu, a qual o Senhor Jesus disse que é uma festa no céu, quando alguém se volta para Jesus. Amém? Nós vamos orar nesta noite. Olha, mais gente vindo, mais pessoas dizendo, eu quero, eu preciso, hoje eu troco a minha vida, hoje eu entrego a minha vida. Hoje é o fim, hoje chegou, hoje bastou. Onesíforo veio, Jesus veio, Ele veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelas essas vidas tão preciosas, Senhor, tão valiosas, Senhor, a qual custou o teu sangue, Senhor, o teu sangue derramado, o teu sangue vertido na cruz. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, declarando, Pai, que no mundo espiritual, Satanás perdeu nesta noite pessoas, vidas preciosas. Em nome de Jesus, todo o domínio das trevas agora é rompido, Senhor. Que o Senhor comece agora pelo poder do Teu Espírito Santo, no coração, na vida e na alma dessas pessoas, Pai. Uma nova história, um novo momento, Senhor. Em nome de Jesus, por uma total e grande mudança e transformação. Aqueles que se voltam nesta noite para Ti, Senhor, para começar uma nova etapa, Senhor. Hoje tudo é zerado, e a partir de hoje começa uma nova vida. A partir de hoje, meu Deus, uma nova história, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, porque não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Passa o Teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz, meus amados, que se com o nosso coração nós crermos, e com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos salvos. A salvação pela confissão. E eu quero agora conduzir vocês numa oração, que é uma oração de entrega, a qual você vai dizer, Jesus, eu estou entregando a minha vida por Ti, para Ti. Eu não estou sendo impulsionado, obrigado a fazer isso, mas é voluntariamente eu estou entregando a minha vida para Ti. Amém? Nós vamos fazer esse registro em nome de Jesus. Diga comigo assim essa oração: Senhor Jesus, nesta noite eu estou entregando a minha vida para Ti. Eu Te peço, perdoa todos os meus pecados, salva-me através do Teu amor, comprovado na Tua morte naquela cruz. Perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida. A partir de hoje, eu quero Te seguir, eu vou Te seguir, e eu entrego-me totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém? E essa igreja pode fazer uma festa, pode ganhar um abraço, em nome de Jesus. Receba um abraço amoroso, receba um abraço, Você é bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à família de Deus.
Bem-vindo a esta família que te ama. Bem-vindo a esta família de Onesíforos, que estão aqui para te abraçar, para te acolher. Em nome de Jesus, adoramos ao Senhor, fazendo esta festa, esta alegria. Jesus és meu tudo. Aleluia, minha vida és Cristo. Aleluia, Jesus és meu tudo. Aleluia. Amado, só começou. Glória a Deus. Só começou, é só o começo. Amém? Porque tem muita coisa boa em nome de Jesus.